Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui. E a gente vai começar agora o tópico de poderes e deveres da administração pública. Antes até de começar o tópico, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse projeto com vocês. E para te mostrar que no Papa a gente fala de tudo que envolve tribunal. Então, projeto específico para o Sebrasp, vamos ter também. Vamos ter projeto específico para a FGV, assim por diante, né? São bancas que... E é claro, Fundação Carlos Chagas. As bancas que a gente encontra no dia a dia das provas de tribunal, tá bom? Então, todos os professores estão aliados nesse sentido para a gente poder fazer essa capitulação por banca e entregar exatamente o que você precisa para a sua prova, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. Sou grato aqui pela sua presença. E eu tenho o segundo motivo para estar grato hoje, que é que eu tô com o meu cafezinho aqui que eu acabei de passar, acabei de moer aqui na hora. Está uma delícia sensacional, sem açúcar, é claro, porque colocar açúcar no café é crime, é pecado, é feio e é deselegante. Não faça isso. Vamos lá, vamos trabalhar a primeira questão aí, 2024. Caiu na prova do TRF2, prova de técnico, cobrou o seguinte, vamos lá. Joaquim e Pedro, estudantes do curso de Direito de uma universidade federal, trocaram socos e chutes durante a aula do curso. Depois de regular processo administrativo, o reitor da universidade decidiu aplicar a penalidade de suspensão aos referidos estudantes. Nesse caso, o reitor fez uso do poder, você vai entender por que eu estou rindo, regulamentar, normativo, disciplinar, adicional e de polícia administrativa. Querido, se você esteve lá no teórico comigo, não é possível que você não tenha lembrado, porque é exatamente o exemplo que eu dou em aula. Para você que não teve comigo no teórico, vamos lá, pega sua canetinha, seu papelzinho, vamos rabiscar. Queridos, poder disciplinar. Vamos lá, poder disciplinar. O poder disciplinar, setinha para o lado, ele se aplica para quem tem vínculo com a ADM pública. Então, o poder disciplinar se aplica para quem tenha vínculo. Sobral, não estou entendendo, calma que eu vou te explicar. Esse vínculo pode ser basicamente um vínculo contratual, seta para cima, e para baixo, um vínculo institucional. Vou explicar. Como assim vínculo contratual? Um vínculo contratual que decorre de uma licitação. Se o poder público lança uma licitação, publica o edital, homologa o resultado e contrata uma empresa privada para lhe prestar serviço ou fornecer bens, não existe um vínculo entre as partes? Entre o poder público e essa empresa privada? E indo para a Lei 14.133, se essa empresa privada cometer alguma falta administrativa, ela fica sujeita, por exemplo, à penalidade de advertência? Sim. A penalidade de multa? Sim. Então, vamos lá. Advertência, ADV e multa são penalidades, ninguém discute. E eu te pergunto, essa advertência ou essa multa aplicada a uma empresa contratada pelo poder público em decorrência de uma licitação, existe um vínculo prévio? Sim. Então é poder o quê? Disciplinar. Porque tem vínculo. Poder disciplinar é necessariamente para quem tem vínculo com a administração pública. Também é pecado deixar esfriar o café. Peraí. Sensacional. Então, eu falei para você que o poder disciplinar é aquele que decorre de quem tem vínculo com a administração pública, que esse vínculo pode ser contratual ou esse vínculo pode ser institucional. Vínculo contratual, dei exemplo para você, do vínculo que decorre de uma licitação. Participou de uma licitação, assinou o contrato, se comete uma falta, toma ali uma punição, como por exemplo a aplicação de uma multa. Só para você ter ideia de que você não pode decorar e você tem que entender. Então, Sobral, quer dizer que a aplicação de multa é poder disciplinar. Nada disso, querido. Vamos lá. Se você pegar o seu carro, a sua moto, e você avançar o sinal de trânsito e o guarda anotar a sua placa, ele vai te aplicar uma multa. Sobral, poder disciplinar. Nada disso. Você tem algum vínculo com o poder público quando avança o sinal de trânsito? Você vai parar e vai dar um abraço no guarda e falar assim, guarda, eu tenho um vínculo com você. Não, você não tem vínculo com o poder público. Aquela multa ali vai ser aplicável a qualquer pessoa, a todos da coletividade, indistintamente. Por isso que quando a relação é geral e não especial, em virtude de um vínculo, quando a relação é geral, essa multa vai decorrer de quê? Poder de polícia. Poder de polícia. Então, percebendo, você não pode decorar multa. Multa pode ser poder disciplinar, multa pode ser poder de polícia. A multa decorrerá do poder disciplinar quando for em relação a quem tem vínculo com o poder público. A multa decorrerá do poder de polícia quando for em relação a quem não tem vínculo com o poder público. Exemplos eu te dei. Se eu participo de uma licitação, a minha empresa ganha a licitação, assina um contrato com o poder público, o contrato é um vínculo. E se eu descumpro uma cláusula contratual e recebo uma multa,
é uma penalidade decorrente do vínculo, logo decorre do poder disciplinar. Agora, se eu avanço sinal de trânsito com o meu carro e o guarda me aplica uma multa, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o poder público. Logo, nesse caso, a multa é exercício do poder de polícia. Mas, Sobral, você ainda não me deu a questão, eu vou chegar lá. Primeiro eu estou desenhando os elementos com você aqui, né? Lembrando, né, como é que a gente faz, né? Estou desenhando aqui, ó, os elementos com você. Uma aula dessa aqui, mapeamento de banca, é rabiscando. E com café. Mas, Sobral, e vínculo institucional? Vínculo institucional, vínculo com uma instituição pública. Por exemplo, uma escola pública. Escola pública sentido lato, né? Desde a educação fundamental até a educação superior. Eu estudei em universidade pública e fiz pós-graduação em universidade pública também. Estudei na Universidade Federal do Estado de Janeiro, na Unirio, e fiz pós-graduação 2 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, sei muito bem o que é ser aluno de escola pública. Se eu cometo uma falta dentro da universidade, se eu cometo uma infração, eu estou sujeito, olha a expressão que pode aparecer em prova, à disciplina interna da administração. Repito, eu estou sujeito à disciplina interna da administração. Porque como um aluno de escola pública, eu não tenho vínculo de contrato com a escola pública, eu tenho vínculo institucional com aquela instituição pública. E é exatamente o exemplo que está no meu caderno do teórico falando. Poder disciplinar é para quem tem vínculo com o poder público, esse vínculo pode ser contratual, esse vínculo pode ser institucional. O vínculo contratual é aquele que decorre de uma licitação, de quem ganha a licitação, assina um contrato administrativo, comete uma falta e toma uma multa. PEI, poder disciplinar. Cuidado, OBS, não confundir com a multa de quem avança o sinal de trânsito, porque nesse caso ninguém tem vínculo com o poder público, nesse caso é poder de polícia. PEI, próxima informação. E vínculo institucional, quem tem vínculo com uma instituição pública, como, por exemplo, o aluno de escola pública, que está sujeito à disciplina interna da administração. Cara, se você chegou aqui a essa aula com o seu caderno do teórico, você matou essa questão em 30 segundos, assim eu espero. Se não chegou, dei um mapinha para você agora. Vamos ler de novo para ver se ficou claro? Vamos lá. A questão falou assim, ó. Joaquim e Pedro, estudantes do curso de Direito em uma Universidade Federal, trocaram socos e chutes durante a aula do curso. Depois de regular processo administrativo, o reitor da universidade decidiu aplicar a penalidade de suspensão aos referidos estudantes. Nesse caso, o reitor fez uso do poder disciplinar. Tá claro aqui? Bacana? Legal? Ok. Então, a 1 ficou letra C. Vamos lá para a 2 agora. A 2 fala assim. Os poderes administrativos são prerrogativas conferidas a determinados agentes públicos apenas na estrita medida em que essas prerrogativas são necessárias para o atingimento dos fins públicos, cuja persecução o próprio ordenamento jurídico lhes impõe. Ok. O exercício legítimo dos poderes administrativos caracteriza genericamente o denominado abuso de poder. A respeito do abuso de poder, cadê aqui? Assinar a alternativa correta. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui. Abuso é outra clássica de cair também, né? Essa questão foi de qual aqui? Foi do MPE-PR, prova 2024 da OCP. Querido, abuso de poder. Tá no meu caderno do teórico também. Se divide em 2. Se divide em excesso de poder e se divide para desvio de poder ou finalidade. Excesso e desvio. No excesso de poder é quando agente público atua além de sua competência, quando ele extrapola a competência que o seu cargo lhe permite. Vamos pensar no fiscal da vigilância sanitária, ok? Vamos dizer que o cargo dele, de fiscal, permita que na fiscalização ele autue um estabelecimento e ele interdite o estabelecimento. Autuação e interdição. Então, autuação de uma penalidade, uma infração e interdição. Mas o cargo dele não permite a suspensão da licença para funcionar. Mas eu agora vou colocar uma suspensão aqui. Então, João, fiscal da vigilância sanitária, foi a determinado estabelecimento e autuou, interditou e suspendeu.
consegue perceber que ele se excedeu, que ele foi além do que a competência de fato lhe permite? Se ele foi além da sua competência, ele atuou com abuso de poder na espécie excesso. Percebeu? Ele atuou com abuso de poder na espécie excesso. Já na espécie desvio, então vamos lá. Na espécie excesso, o problema está no elemento competência, concorda comigo? Está anotando comigo? Já na espécie desvio, ao invés do agente público atuar buscando o interesse público, o interesse da coletividade, ele busca atuando o seu interesse pessoal. Percebeu? Então o problema agora aqui não é que ele tenha ou não competência para atuar. Ele até tem competência, mas ele não está buscando interesse público. Ele está buscando interesse pessoal. Sobral, qual é o exemplo clássico de desvio? Vamos lá. Primeiro, desvio, o problema é no elemento finalidade, né? Tanto que a gente chama de desvio de poder ou desvio de finalidade. É a remoção de servidor com o objetivo de punir. Então você está aqui na capital comigo, eu sou teu chefe, não gosto de você, te removo lá para o interior, 400 km para dentro do estado. Né? Eu tenho competência para te remover? Tenho. Pela organização aqui do tribunal, eu tenho competência para te remover. Mas eu estou fazendo disso porque eu não gosto de você, porque você torce para um time diferente do meu, alguma coisa do tipo. Ou porque eu me desentendi com você, ou porque você me desrespeitou. E o Instituto da Remoção, queridos, é importante que vocês saibam que não serve para punir servidor. Remoção não é penalidade. Sobral, então o que é remoção? Remoção serve para fazer o ajuste da força de trabalho no âmbito da administração pública. Repito. Remoção serve para fazer o ajuste da força de trabalho no âmbito da administração pública. Então, eu não estou te removendo para o interior porque eu quero ajustar a força de trabalho. Eu estou te removendo para o interior porque eu quero te punir. Então, pensa comigo. Eu estou buscando interesse público ou estou buscando interesse pessoal? O interesse pessoal. Então, eu estou atuando com abuso de poder na espécie desvio de poder. Pegou comigo? Foi? Bom, eu acho que agora a gente já tem a resposta, porque a gente montou um resumão agora aqui de abuso de poder. Pode ser excesso ou desvio. No abuso de poder via excesso, o agente atua além da sua competência ou fora de sua competência. No desvio, o problema é no elemento finalidade, no qual o agente, ao invés, falando melhor, de buscar a finalidade pública, o interesse público, ele pratica o ato buscando interesse pessoal. O exemplo clássico é a remoção de servidor com o intuito de punir. Eu poderia ainda acrescentar aqui, não sei se a questão vai falar sobre isso, sobre a possibilidade de convalidação desse ato. Aí eu já vou acabar falando um pouco de ato administrativo, é se você pode ou não salvar o ato. Mas já adiantando, na competência, às vezes dá até para salvar, ratificar. Se a autoridade competente vier e ratificar para tanto. Mas na finalidade você não pode convalidar nunca. Porque você não pode convalidar um ato que busca interesse pessoal. Você tem que anular esse ato. Esse ato é nulo, ele tem que ser anulado. Tá, vamos ler a questão. Vamos ver. Então, a respeito do abuso, a assinala é correta. Vamos ver. Letra A. A inércia da autoridade administrativa deixando de executar determinada prestação de serviço a que por lei está obrigada, não caracteriza abuso de poder, já que se trata de crime de prevaricação. Opa, vamos lá. Um acréscimo a ser feito aqui. Abuso de poder pode se manifestar tanto por ação como por omissão. Quando o agente público deixa de atuar, aqui ó, por ação e por omissão, aqui ó, omissão. Quando o agente público deixa de atuar quando a lei assim determina que ele atue. Então, quando ele falou para mim aqui, ó, inércia da autoridade deixando de executar determinada prestação a que por lei está obrigada. Opa, abri meu quadro e lembrei da aula aqui que o abuso de poder se manifesta tanto por ação como por omissão. Tirei a letra A. E o crime de prevaricação é só para poder complicar você ali no final. Letra B. O excesso de poder, olha o que veio na B. O excesso de poder é um vício relacionado ao elemento finalidade dos atos administrativos. Ao passo que o desvio de poder
concerne o elemento competência. É exatamente o contrário. Excesso se refere ao elemento competência e desvio se refere ao elemento finalidade. Tá anotadinho aqui já. Letra C. Os atos praticados com excesso de poder são nulos quando o vício é de competência quanto à matéria ou quando se trata de competência relativa. Ele vai perguntar se cabe convalidação. Então vamos lá, vamos explicar mais aqui. Querido, lembra com o tio Sobral aqui os 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu só estou falando desses aqui, tá? De competência e finalidade. Se um ato está viciado na competência, cabe convalidação? Vou dar um exemplo. Ó. Eu sou magistrado. Aí um servidor que está subordinado a mim pratica um ato administrativo que, na verdade, é de minha competência e ele não tem competência para tanto. Então, é um ato viciado no elemento competência, concorda comigo? Porque ele não tem competência. Mas o ato tem finalidade, tem forma, tem motivo, tem objeto, tem tudo certo. O ato está certo. Só que ele não tinha competência para praticar. Eu, Sobral, nesse caso, na condição de magistrado, posso convalidar esse ato? Posso, sim. Cabe convalidação. Se não for uma competência exclusiva minha. Ou se não for um vício de competência em razão da matéria. Sobral, como assim? Gente, Ministério da Saúde é matéria da saúde, concorda comigo? E o Ministério da Agricultura é matéria que envolve a agricultura. É quando, por exemplo, o Ministério da Saúde pratica um ato que é de competência do Ministério da Agricultura. Matérias distintas. Cara, aí não dá para convalidar. Aí você tem que anular. Conclusão. Cabe convalidação quando houver vício no elemento competência? Sim. Salvo, por exemplo, se tratar de uma competência de natureza exclusiva, ou seja, só aquela autoridade pode mexer nisso, ou se for um vício de competência em razão da matéria. Agora, se for uma competência relativa comum, nesse caso seria possível a convalidação. E aí a letra C falou para você. Os atos praticados com excesso de poder são nulos quando o vício é de competência em razão da matéria. Certo. Porque nesse caso não pode convalidar. Ou quando se trata de competência relativa, o que eu falei para você agora aqui? Competência relativa. Não, competência relativa cabe a convalidação. Então, vou eliminar a letra C com esses acréscimos de informações que eu trouxe para vocês agora. Vamos na D. Os atos praticados com excesso de poder são nulos quando o vício é de competência quanto à pessoa, não podendo ser convalidados, ainda que se trate de competência relativa. O que eu acabei de falar para você? Se a competência for relativa, nesse caso cabe convalidação. Então sobrou a letra E, né, gente? Vamos ver. Vamos ver se bate com o que a gente conversou. Os atos praticados com desvio de poder são sempre nulos, certo? Desvio de poder vicia a finalidade do ato. É quando ao invés de buscar o interesse público, você busca interesse pessoal. Aqui tem que anular, não tem jeito. Vamos de novo. Os atos praticados com desvio de poder são sempre nulos, uma vez que a atuação do agente contraria a finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou sua atuação. Certo? Porque se ao invés de você buscar o interesse público, você atua buscando interesse pessoal, esse ato é nulo e ponto final. Não tem como convalidar. Gabarito letra E. Então, nosso esquema falou de abuso de poder, nas modalidades excesso e desvio. No excesso você vicia o elemento competência. Deu exemplo lá do fiscal da vigilância sanitária, que tem competência para autuar e interditar, mas ele foi lá e suspendeu também. Se excedeu. Ou desvio de poder ou finalidade, quando ao invés de você buscar o interesse público, você está buscando interesse pessoal. Vimos que abuso de poder pode se dar por ação ou por omissão. E vimos que o ato viciado na competência pode ser convalidado, mas não vai poder ser convalidado se é uma competência de natureza o quê? Exclusiva ou em razão da matéria. E vimos que se o ato estiver viciado na finalidade, ou seja, praticado com desvio de poder, não tem jeito. Não dá para convalidar. Tem que fazer o quê? Anular. Fechamos a questão. Vamos lá. Vamos mais uma aí. Questão 3 agora vai falar o seguinte. Na condição de agente público representante do Estado na Universidade Federal de Sergipe, você exerce alguns poderes cujos efeitos incidem sobre a administração pública. Interessante, cara. Interessante isso aqui. Uma questão de universidade e perguntando como
agente público representante do Estado na Universidade Federal de Sergipe. Quais poderes você exerce? Vamos lá, gente. Poder administrativo e poder delegado? Para. Cara, vamos para a aula de poderes. Lá em direito administrativo. Quais são os poderes que vêm em doutrina? Bom, se eu remontar a Eli Lopes Meireles, eu começo com poder vinculado e discricionário. A de Pietro não coloca assim. Ela diz que discricionariedade e vinculação são características no âmbito dos atos administrativos, mas tem doutrina que fala poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado é quando você não tem liberdade de escolha para atuar, tem que atuar e ponto final. E poder discricionário é quando a lei te concede alguma liberdade de escolha. Então, na ordem, vinculado e discricionário. Aí depois vem a ordem que eu gosto, ó. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Falei 6, ó. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. O hierárquico, de organização interna da administração, de dar ordens aos subordinados. O disciplinar, de punir quem tem vínculo com o poder público. O regulamentar, competindo ao chefe do Poder Executivo, expedir decretos para fiel execução da lei, com fundamento no artigo 84, inciso 4 da Constituição. E o de polícia, no sentido de condicionar ou restringir em direitos individuais em favor da coletividade. Fiz um resumaço de poderes para você aqui agora. Filho, em algum momento eu falei poder administrativo e poder delegado? Não, né? Então, se você lembrar da aula de poderes, seja dando 6, começando com vinculado discricionário, ou só dando esses 4 aqui. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, tá? Vamos lá. Você como autoridade de agente público representante do Estado numa universidade federal, você vai exercer poder hierárquico, poder disciplinar? Vai. Poder hierárquico no âmbito da hierarquia interna daquela instituição pública e disciplinar em relação aos agentes públicos. Ah, importante falar. Eu não falei para você aqui na revisão de poder disciplinar. Quando eu falei vínculo contratual e vínculo institucional, eu estava me referindo necessariamente a particulares, tá? Porque em relação a agentes públicos, por exemplo, existe exercício de poder disciplinar? Existe. Sobral, tá certo falar agente público vinculado? Eu acho que é redundância. Porque se é agente público, necessariamente você tem vínculo com o poder público, entendeu? Se você é um agente público, é porque você tem vínculo. Então, o poder disciplinar se aplica, quadro completo, aos agentes públicos e aos particulares que têm um vínculo, porque nem todo particular tem vínculo. E o vínculo pode ser contratual ou o vínculo pode ser institucional. Pegou? Ah, se aplica aos agentes públicos vinculados. Já falei, é redundância. Se aplica aos agentes públicos como um todo, tá? Então, você vai exercer poder hierárquico disciplinar? Vai, você vai exercer os dois. Poder de polícia? Não, porque poder de polícia, você é o agente público dentro da universidade. Poder de polícia é para relações de supremacia geral, para quem não tem vínculo com o poder público. Poder de ação é o poder de você ajuizar uma ação judicial. Não tem nada a ver com o que a gente falou aqui agora. E a letra E é poder decisório e executor. Ou seja, gente, na verdade, bastava saber que lá no caderninho, os 4 poderes são hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, né? A única que eu tenho 2, pelo menos, desse é o quê? A letra B. Eu já expliquei aqui. Hierárquico na estruturação da hierarquia interna, dando ordens aos subordinados, e disciplinar se um subordinado seu praticar uma falta, instaurar um processo administrativo e aplicar uma punição nele. Advertência, suspensão ou demissão, por exemplo. Tá bom? Então, número 3, gabarito, letra B. Vamos para 4 agora aqui. BFC 2022 cobrou o seguinte. Após regular processo administrativo, Tibério, servidor público aposentado há menos de 2 anos, foi penalizado com a cassação de sua aposentadoria. Segundo consta dos autos do procedimento, a punição ocorreu porque Tibério, no último mês em que estava em atividade no serviço público, praticou infração grave, sujeita à penalidade de demissão. Com base no caso narrado e à luz dos poderes administrativos, é correto afirmar que a sanção aplicada decorre se você errar. Vai me deixar magoado. Punição de agente público. Acabei de falar. Todo agente público tem o quê? Vínculo com o poder público. Se todo agente público tem vínculo com o poder público, a penalidade aplicável a esse agente decorre de qual poder, querido? Decorre do poder disciplinar. Então, gabarito letra A. Mais uma.
Vamos lá. Sobre os poderes e deveres dos administradores públicos, assinale a correta. Letra A. Excesso de poder, já falamos disso hoje, é a modalidade de abuso em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu? Não. Se eu busco o fim diverso, porque qual é o fim que a lei me permite? É um interesse público. Se eu busco o fim diverso, é porque eu estou atuando buscando o meu interesse pessoal. Então, isso, na verdade, não é excesso de poder. A letra A configura desvio de poder. Eliminar. Vem comigo na B, que eu já vi que tem um negócio interessante ali. Os ilícitos administrativos admitem os tipos abertos. Isso está no meu caderno também teórico. Isso é, se afastam do sistema da rígida tipicidade que vigora no direito penal. Certo? Certíssimo. Sobre o ilícito administrativo admitem tipos abertos. Que papo é esse? Vamos lá, filho. Olha o tipo previsão legal. Pensa assim, ó. Tipo penal, previsão legal penal, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Matar, tirar a vida, alguém, pessoa. Se você matar um cachorro, não é matar alguém. Ah, mas Samuel, não é crime? Aí é outro crime, não é homicídio, entendeu? Então, matar alguém, 2 elementos fechados. Se eu der um soco na cara de alguém e a pessoa cair machucada, viva, você não matou. Você lesionou, é outro crime. Então, o direito penal, como que está em jogo a liberdade, ele tem uma tipicidade mais fechada. Tem que encaixar direitinho ali. É como se o quebra-cabeça tivesse que encaixar perfeitamente ali para você aplicar a lei penal. Tem que matar alguém, tem que tirar a vida de pessoa. Sobral, e no direito administrativo? Eu gosto muito de dar o exemplo do meu caso aqui, né? Eu sou da Magistratura Federal do Trabalho, e eu tenho os servidores lá da Justiça que estão sujeitos ao Estatuto da União, a Lei 8.112. E quando você vai no 8.112, isso é reproduzido em muitos estatutos estaduais, inclusive, lá no artigo 116 tem o artigo dos deveres dos servidores. E a Lei 8.112 vai dizer que o servidor que viola um dever fica sujeito à penalidade de advertência. Então me diga sobre esses deveres, digo. Lá está dizendo, por exemplo, que cabe ao servidor ser leal às instituições a que servir. E eu gosto de brincar, né? O que é ser leal? O servidor vai chegar para baixo e falar, excelência, bom dia. Vai se abaixar. Claro que não, né, gente? Mas concorda comigo que é um conceito aberto? Quais seriam os critérios que eu teria que utilizar no caso concreto para olhar para os servidores que trabalham comigo e identificar que ele não foi leal à instituição a que ele está servindo? É um conceito fluido, percebeu? Então, o tipo aberto é como se você tivesse as brechinhas e você jogasse água e o líquido fosse preenchendo ali vagarosamente. Às vezes vai preencher, às vezes não vai preencher. E você tem ali uma liberdade de escolha em definir se aquela conduta configura ou não a infração administrativa. Por isso, até aproveita e eu faço um acréscimo. Se a prova perguntar para você se o poder disciplinar é vinculado ou discricionário, você vai falar que ele é essencialmente discricionário. Por quê? Exatamente por causa da natureza das infrações, que são tipos abertos. Ser leal ao sonho que servir. Tem outro lá que é uma proibição, que é no 117. Servidor que atua com incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Eu te pergunto, o que é uma conduta escandalosa na repartição? É dar um gritinho na repartição? É mais alto o gritinho? Dá um gritão? O que é uma conduta escandalosa? É um conceito aberto também, percebeu? Então, como os tipos administrativos são abertos, a gente fala que o poder disciplinar, em sua essência, ele é discricionário. Perceba, em sua essência, nem sempre. Nem sempre. Porque há determinados casos em que você cometida a infração, necessariamente você aplica a punição. Quando for fechadinho, aí nesse caso vai ser vinculado. Mas é essencialmente discricionário. Uma outra característica de vinculação no poder disciplinar é que quando a autoridade administrativa toma ciência de uma falta, não é que ela possa investigar, ela deve investigar. Então, nesse caso, também é vinculado. Enfim, dessa volta toda, vamos ler de novo a letra B? Os ilícitos administrativos admitem os tipos abertos, isso é, se afastam do sistema da rígida tipicidade que vigora o direito penal. Certíssimo. Expliquei. Direito penal, tipo fechado, direito administrativo, tipo aberto, ser leal ao sonho que servir, conduta escandalosa na repartição,
dá um grau de discricionariedade, liberdade de escolha para a autoridade definir se aquela conduta configura ou não falta administrativa. Vamos na C. Aí essa questão aqui, ela deu uma misturada, né? Que vai falar que o presidente da República deve prestar anualmente ao Congresso Nacional de conta de exercício anterior, no prazo de 90 dias da abertura da sessão legislativa. Isso aqui eu vou ultrapassar porque está além do nosso tópico. No que concerne ao controle dos atos da regulamentação, compete praticamente ao Congresso Nacional suscitar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Isso é uma competência do Senado, está previsto no 52.10 da Constituição, 52.10. E a letra E diz, na perspectiva de que os atos podem ser originários ou derivados, o poder regulamentar típico é de natureza originária, não é derivado. E aí, para a gente fechar o nosso encontro, eu vou te explicar isso. Você tem a Constituição, norma máxima do sistema, e você tem a lei, que busca fundamento na Constituição. Sobral, me explica, explico. Abre o artigo 6º da Constituição. Vai falar de direitos sociais. E veja lá se não está escrito transporte. Tá. Então você, como direito social, tem direito ao transporte. Sobral, me dê uma lei que materialize o direito ao transporte. A lei do Vale Transporte. Que é aquela em que você custeia apenas 6% do seu custo de passagem e o seu empregador paga o resto. Concorda comigo? Então, o artigo 6º traz o direito de transporte e tem a lei do Vale Transporte 7.000, não sei das contas, esqueci o número agora. Mas eu te pergunto, quando você for dar entrada no requerimento do Vale Transporte, quais são os documentos que você tem que apresentar? Aí eu tenho uma lei aí eu tenho um decreto que regulamenta a lei. Ou seja, que explica o conteúdo da lei. O decreto regulamentador da lei do Vale Transporte. Então, ó, Constituição, lei, decreto. Decreto regulamentar. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para expedir decretos para dar fiel execução à lei. Anotou, meu filho? Competência do chefe do Poder Executivo para expedir decretos regulamentares para dar fiel execução à lei. Fundamento artigo 84, inciso 4 da Constituição. Então pensa comigo, a lei, ela é o quê? Originária, porque ela se origina direto da Constituição, a referência é essa, né? É Constituição. E o decreto, ele é o quê? Ele é derivado, porque ele deriva da lei que deriva da Constituição, entendeu? Então, quem busca fundamento direto da Constituição é a lei, não é o caso do decreto. O decreto busca fundamento na lei. Então, a lei é originária e o decreto é derivado. Sobral, e o decreto autônomo? O decreto autônomo é aquele que busca fundamento direto na Constituição. Mas ele é regra ou exceção? Exceção. Artigo 84, inciso 6, alíneas A e B da Constituição. Mas já estourou o nosso tempo. E vou deixar aqui como no ar, para você, espero, ficar mais interessado e assistir mais encontros comigo. Mas, fechando aqui o encontro, ó, decreto regulamentar ou poder regulamentar é a competência do chefe do Poder Executivo para expedir decretos para dar fiel execução à lei. Regra, decreto regulamentar. Fundamento, artigo 84, inciso 4 da Constituição. Te deu exemplo do Vale Transporte. E tem o decreto autônomo, esse é exceção, que é quando o presidente pode baixar um decreto com fundamento direto na Constituição. Onde é que está? Artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. Te espero no próximo encontro. Beijo.